Marcelo, bom dia. Bom dia. Marcelo, primeiro eu queria que você falasse o motivo dessa ida para Atibaia, se é realmente para talvez dar uma blindada no time, conseguir concentrar mais o elenco para esse jogo importante contra o Corinthians. E o que você imagina dessa partida contra o Corinthians, que, se for comparar com o Corinthians do primeiro turno, caiu bastante o rendimento da equipe e tem perdido pontos dentro da Arena Corinthians, o que não vinha sendo normal. Você acha que pode ser um motivo para o Coritiba acreditar ainda mais na vitória? Em relação à nossa retirada, eu já estive em Atibaia outras oportunidades e rendeu muito bem. Normalmente a gente fica à vontade para treinar, reúne o grupo, tem outras reuniões também que podem ser motivadoras. Nesse caso específico, são menos dias e é quase que uma concentração antecipada, e aí visando o descanso, a alimentação e preparação também. Então, achamos por bem que isso acontecesse e de lá a gente vai direto para o jogo. Em relação ao Corinthians, é um time muito forte, por isso que está numa posição que está. E temos que estar atento ao Corinthians, mas muito mais atentos e preparados para a nossa própria produção, para melhorar o nosso jogo. A gente já está fazendo coisas muito boas, mas está deixando escapar por alguns detalhes, alguma desatenção. Então, esse é um jogo de concentração total. E, por mais difícil que seja o jogo, é possível. E uma vitória lá nos daria uma condição de superação e recuperação muito boa. Ô Marcelo, você já mudou taticamente a equipe várias vezes, hein? E, na verdade, de um modo geral, o time jogou bem em várias ocasiões, hein? Tem uma oscilação normal dentro do jogo, que é normal, mas, de um modo geral, vem criando boas oportunidades, mas aquela última bola é o que está faltando, né? Te preocupa isso, não? O que envolve essa questão do jogador não acertar o último toque? É a vontade de acertar, é o lado psicológico que pesa um pouquinho? Preocupa mais para o técnico quando uma equipe não está criando nada. Como você disse, nos últimos jogos, Botafogo, Palmeiras, o Clássico e esse último jogo com o Bahia, nós criamos situações. Se não foram inúmeras, foram boas situações para fazer o gol. E você melhora isso através da confiança. E a confiança vem através do trabalho, do treinamento. Essa semana foi uma semana que nós dedicamos um pouco mais ainda, de forma mais intensa também, às finalizações com confronto, cruzamentos, cabeceio. E esperamos que continuemos criando e que a gente possa ter um poder de decisão maior. Nesse momento, às vezes, vamos criar 2, 3 situações claras, pelo menos uma a gente tem que botar para dentro e ir atrás, minimizar as desatenções para que não levemos gols da forma que estamos levando. Marcelo, você tem falado bastante até do desempenho da equipe, que até cresceu nos últimos jogos em relação aos primeiros sob seu comando, mas a análise desempenho, resultado, se você pegar em 10 jogos, o Coritiba perdeu 5 sob seu comando, né? Como é que você faz esse peso entre o desempenho e o resultado nesse momento? A primeira coisa é que, se já está uma produção melhor, você está mais próximo de chegar às vitórias, né? E isso, agora a questão é que não pode ser muito adiado, né? O campeonato está correndo e a gente precisa melhorar na pontuação. Existiria aí um jogo ou outro que às vezes é mais importante a eficiência e o resultado do que o próprio desempenho, mas como a gente trabalha para tentar fazer um bom jogo, eu penso que estar criando, estar jogando melhor, se bem que não seja o tempo todo oscilando um pouco, mas jogando bem, isso já nos dá uma esperança de uma grande vitória, que uma grande vitória possa mudar totalmente esse quadro. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Jogos, por exemplo, contra o São Paulo, que o Coxa conseguiu vencer fora de casa com todas as adversidades,
o quanto esses jogos ajudam a alimentar essa esperança que você comentou? São fundamentais. Toda vitória num campeonato brasileiro difícil como esse é fundamental. Mas se você ganha fora de uma equipe tão preparada e que vem fazendo a campanha como o Corinthians, melhor ainda. A gente sabe que não tem nenhum tipo de facilidade, né? E vai contar muito o nosso desempenho. Como a gente treina muito e intensamente, nós vamos para lá com total confiança que é possível obter uma vitória, embora ela seja também muito difícil. O Corinthians mostrou que não é imbatível, né? Jogando em casa, o Vitória já ganhou por lá. Tem uma receita para vencer o Corinthians na casa dele ou não, Marcelo? A gente sempre analisa, como o adversário também analisa o Curitiba, nós analisamos bem a equipe do adversário, tem um profissional que fica por conta disso, e reunimos e discutimos muito a estratégia que vai ser usada. Mas, acima de tudo, tomar as melhores decisões, competir muito e, taticamente, ter uma estratégia própria para tentar vencer o jogo. Marcelo, bom dia. Bom dia. Eu sei que você já respondeu, mas a gente está ao vivo no Papo de Craque. Queria que você falasse mais um pouquinho a respeito da saída para Atibaia, o que é que traz de benefícios para o seu grupo de jogadores, fica um período também concentrado, mais fechado, e você pode fazer algumas coisas que, de repente, aqui no CT, você não tem a possibilidade. Pois é, eu já estive em Atibaia por algumas vezes, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, acho que o próprio Curitiba, e sempre gerou uma boa produção. Nós vamos para lá quase que com uma concentração antecipada, não é uma intertemporada, não é nada desgastante, mas vamos estar reunidos e, por conta do trabalho, alimenta-se melhor, com horários determinados, descansa-se mais e você pode ficar por conta ali para fazer reuniões e também dentro do campo, você aprimorar uma bola parada, um pênalti, por sinal temos errado alguns pênaltis, e tudo isso junto é que a gente pensa que pode ser produtivo nesse momento para enfrentar um adversário tão forte quanto o Corinthians. Nesse campeonato, Marcelo, a gente já viu mesmo as equipes que estão lá embaixo aprontando para algumas equipes que estão em cima, seja para o líder, vice-líder, equipes que estão brigando por Libertadores. Curitiba ainda não conseguiu isso, né? Quando venceu o Palmeiras, ainda era início de campeonato, ainda havia um equilíbrio, e depois não conseguiu mais. Chegou o momento de ser a surpresa da rodada, de fazer, de repente, surpreender a todo mundo e conseguir um resultado contra um Corinthians? Depois nós conseguimos aí, né, num tempo mais recente, a vitória contra o São Paulo lá, que algumas pessoas também não acreditavam. Não tem segredo, tem que preparar bem, os jogos são difíceis para todo mundo, é possível ganhar lá e, ao mesmo tempo, na mesma proporção, é muito difícil também. Agora, toda vez que a gente vai para um jogo, como preparamos intensamente e a gente vai confiante que vai vencer, que vai ter uma vitória. O Curitiba já tem produzido melhor, embora oscilando e deixando escapar por uma desatenção ou por um erro. Então, nós estamos aí bem preparados, ainda temos alguns dias para chegar até o jogo, mas bem preparados e com certeza de que vamos fazer um grande jogo e transformar essa dificuldade em oportunidade, né? Pode ser a nossa grande oportunidade de modificar esse quadro atual. Marcelo, é um assunto um pouquinho extra-campo. Ontem o torcedor que cometeu injúria racial contra o Márcio foi indiciado. Você que convive com o atleta, o quanto isso afetou ele? Eu tive uma conversa breve assim com o Márcio, né? Tratamos essa questão de uma forma mais geral. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que isso já devia ter sido eliminado de vez esse tipo de preconceito. E o Márcio está tranquilo, né? Embora seja tão grave o futebol, nós estamos no Brasil e o futebol é um reflexo do próprio país. Então, acaba permitindo esse tipo de coisa. O que deve ser feito é uma punição severa. Punição severa que, nos dias de hoje, no século que a gente está, já não permite esse tipo de coisa. Então, acho que tem que ser severa a punição.
Marcelo, duas coisas. Primeiro, se você já imagina quem será o substituto do Jonas, né, que está suspenso, e quando você analisa os seus números à frente do Coritiba, nós, a imprensa, eu especialmente, eu imaginava que os números seriam melhores até pelo que a gente vê dentro de campo quando você treina e pelo que a gente vê o próprio desempenho. Quando você se faz essa autoanálise, assim, o que você sente, o que você acha que deveria ter melhorado, o que você precisa fazer daqui para frente para melhorar esses números, né? Porque já que o desempenho tem sido até do teu agrado, mas os resultados não têm vindo. Né? Em relação ao Jonas, nós temos o João Paulo, temos o Edinho e temos uma outra possibilidade que estamos trabalhando também, com o Thiago por dentro, com o outro jogador pelo lado do campo, ou um meia também pode ser. E em relação ao trabalho, eu vou confessar para vocês que é um dos melhores trabalhos que eu tenho feito assim nos últimos anos. O trabalho do dia a dia está muito bom, o comprometimento dos jogadores, o empenho, a alegria de trabalhar. Então, isso é que nos dá a esperança de mudar os resultados. O aproveitamento é muito ruim, mas se formos analisarmos assim os jogos, teve coisa muito boa e escapou por um detalhe. Então, nos falta ainda um poder maior de concentração e quebrar um pouco essa ansiedade, ter a convicção que a gente pode chegar de forma mais natural às vitórias. Marcelo, o Coritiba tem um time no momento sub-20, finalista do Campeonato Brasileiro. Queria saber se você está acompanhando os jogos, uma análise da equipe, e se falasse, tem algum jogador que ainda na reta final do Campeonato Brasileiro profissional pode ser utilizado, muito torcedor falando do Mosquito, é o artilheiro da competição, e de outros nomes também. Eu tenho acompanhado sim, ainda hoje tivemos uma reunião com a base, e não só com o técnico da base, mas do juvenil também, muito boa, provocada pelo próprio clube, que eu acho que é fundamental, esse trabalho de formação. E eu sou oriundo da base como atleta e como técnico, então eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela formação de novos atletas. Eu só acho que, como cheguei há 2 meses, encontrei um elenco de quase 40 jogadores profissionais, não seria justo e nem talvez indicado você usar um jogador da base numa situação que o time está no momento. Acho que esses jogadores viriam, talvez, para a próxima temporada, com mais tempo de trabalhar e serem lançados de forma natural. Trazer um jogador da base para ser uma solução nesse momento, talvez seja precipitado.